Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca, trabalho na Rede Municipal de Educação de Palmas, trabalho na Escola Municipal Francisca Brandão Ramalho. E hoje eu estou aqui com vocês para trabalhar o componente curricular de Geografia. Então vamos lá, criança. Primeiro, vamos agora para o nosso tema, o uso dos recursos naturais. Tá? Solo e água, campo e na cidade. É um tema bom de trabalhar, tá? São temas que vocês já viram, já tiveram aula, inclusive comigo mesma, né? Então, eu acredito que não vai ter dificuldade. Vamos para o primeiro slide. Nós vamos falar sobre o quê? A água, né? Falamos da água, né? O tema da água, então vamos falar sobre a água. Criança, o que vocês sabem sobre a água? A água é um elemento fundamental, né? Para o ser humano, o ser vivo, né? Não só o ser humano, mas o ser vivo, que engloba todo mundo, não é isso? Não é só pessoas, animais, como também as plantas. Fazer uma pergunta para vocês. Quem consegue sobreviver sem a água? Ninguém, né? Então, a água é fundamental para o nosso organismo, né? 75% do nosso corpo, do nosso organismo, necessita da água, né? Então, assim, agora, professora, como preservar a nossa água? Muito bem, como preservar, criança? Não desperdiçando, né? Quando você vai tomar banho, não deixa o chuveiro ligado do início até o final do banho. Quando vai escovar, da mesma forma. Quando você vai tomar banho num rio, num córrego, qualquer lugar que seja, não jogue lixo na água. Então, tem várias formas de proteger esse bem tão precioso que é a água, né? Vamos para o próximo slide. O ar. Olha que bacana. Quem já viu o ar? A gente consegue, criança, ver o ar? Não, a gente consegue sentir, né? Você sente a brisa do ar no seu rosto, né? Você percebe o ar também através das plantas, das árvores, né? Que balança, né? É sinal que ali, né, tem o movimento do ar. E o ar também serve para quê? Para respirar. Quando você respira, você sente o ar nos seus pulmões, não é verdade? Então, o ar também é muito importante. Vamos cuidar do ar? Como a professora aqui? Não poluindo, né? Vocês sabiam que os carros que a gente anda, que a gente trafega, eles poluem bastante o nosso ar. Muitas pessoas hoje estão andando de quê? De bicicleta. É bom, isso é muito bom para a nossa natureza, crianças. Mas também é um pouco perigoso, né? Você sabe que é perigoso andar de bicicleta, tem que ter atenção, principalmente criança, né? Mas é uma forma também de preservar o nosso ar, para não ter poluição, certo? E vamos para o próximo, que é o solo. O que é o solo? O solo é a superfície da terra, tá? Eu acredito que vocês já fizeram algum trabalho sobre solo. Porque o solo, por que fala superfície? É porque é a camada por cima da terra. Para que serve o solo? Nessa imagem, criança, o que vocês observaram que tem nessa imagem? O que está acontecendo? A pessoa está fazendo plantio de uma planta no solo, né? Então, o solo serve para várias coisas, tipo para animais, para o ser humano, porque o nosso alimento, ele é plantado no solo. O solo, ele precisa ser cuidado. Professora, mas como cuidar do solo? Não fazendo queimadas, né? Porque o solo, ele é composto de folhas, as folhas que caem, os galhos,
aqueles bichinhos, até os bichinhos, criança, aqueles bichinhos que voam, que caem na terra, ele também faz parte do solo. Então, se faz a queimada e o desmatamento, o solo vai ser prejudicado, certo? E tem o próximo também, que é a vegetação. Olha que bacana. Essa imagem, vamos observar, eu trouxe essa imagem do nosso estado. Quem conhece essa flor que tem nessa imagem? Na nossa cidade tem ela. Nas ruas, nas avenidas. Mês de setembro, se eu não me engano, foi setembro ou foi outubro, tinha bastante, que é o ipê. Né? O ipê, tem o amarelo e tem o roxo. Né? Isso é a vegetação. Agora, a nossa vegetação sempre sofre, todo ano a nossa vegetação sofre. Onde que fica localizado a vegetação? A vegetação, criança, é um espaço na floresta, tá? Na natureza, tá? É onde tem as plantas, as árvores, as flores, os frutos, ali é a vegetação. Então, o que nós precisamos fazer para conservar a nossa vegetação? É um pouco parecido com o que eu acabei de falar para vocês. É a questão do desmatamento, das queimadas, né? Você já pensou essa imagem tão bonita, ela ser destruída? Né? É a nossa natureza, né, crianças? É verdade. Vamos para... então, assim, você entendeu? A professora Kika falou um pouquinho de cada um, fazer exemplo de como preservar, né? Que é algo que nós, seres humanos, podemos fazer. Né? Você está viajando, você tem um lixo dentro do seu carro, você não vai abrir o vidro do seu carro e jogar esse lixo lá fora, porque você está poluindo. Aí aquilo ali vai fazer mal para quem? Para a gente mesmo, não é verdade? Né? Agora, criança, eu vou passar para vocês um poema. A gente vai fazer a leitura desse poema. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nesse poema vai ter várias perguntas, tá? Na atividade sobre esse poema. É um poema bem legal que fala sobre a nossa maior riqueza para o nosso organismo, que é o quê? A água, né? Então, vamos ler junto comigo? Vou colocar o slide e nós vamos fazer a leitura, certo? Água que vem. Água que vem dos rios para abastecer nossa casa. Água que vem da chuva para molhar as plantações. Água que vem das matas, das florestas. Água que vem de nós, porque nós também somos água. Água preciosa, joia para se ver, de cor tão cristalina, tão fresca de beber. Água que dera se todo mundo soubesse seu valor. Com certeza, nesse mundo, viveriam com mais amor. Porque quem ama, cuida, e todos devem te amar. Bem bacana, não é? É um poema, tá? Nesse poema, vocês vão refazer de novo essa leitura, né? Acredito que vocês não conseguiram aprender na primeira leitura, né? As frases bonitinho, e vão lá nas atividades de vocês para responder, tá? Para completar a nossa aula, vamos assistir um vídeo que retrata o uso da água, praticamente em quase todos os ciclos da vida. E que precisamos dela para cozinhar, tomar banho e muitas outras atividades, sejam elas na cidade ou no campo. A água participa de praticamente todos os ciclos da vida e não é de hoje. Precisamos da água para cozinhar, produzir nossos alimentos e bebidas, para tomar banho, para beber, gerar energia, produzir roupas e muitas outras coisas. Mas para algumas pessoas, ela tem uma importância especial. Para a família da Jéssica, por exemplo, a água representa sustento, pois é com ela que seus pais podem plantar o feijão e a macaxeira que comem e vendem.
Na casa do Antônio, a água é fundamental para a criação dos animais. Seu José, pescador, tira das águas do rio Coruripe sua fonte de renda. A água é fonte de vida, não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para viver. Então, vocês observaram, criança, porque quando a gente se fala da água, sempre tem mais assunto. Por quê? Porque a água é muito importante. Só que a gente sabe também que, infelizmente, as pessoas destroem, né? As pessoas acham que a água nunca vai acabar e deixa desperdiçar, deixa a torneira ligada, quando vai tomar banho. Então, assim, vocês crianças, vocês podem aprender e crescer com essa educação, né? Que a gente aprende, a gente leva para a vida inteira, né? Então, vocês vão, olha só, eu vou deixar um link, tá? Para vocês assistirem esse vídeo que fala sobre a água. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos naturais, tá? Ficou a atividade, deixei o link, tá bom? E nós vamos falar sobre os recursos naturais. Solo e água no campo e na cidade. Tanto na cidade quanto no campo, poderá haver mau uso dos recursos naturais. No campo, os recursos naturais são melhores aproveitados, não havendo muito desperdício. Porém, por causa da prática de algumas atividades como plantação, pode haver queimadas. Como o ar no campo é o mais puro, logo a fumaça se dissolve no ar e não causa tantos problemas respiratórios quanto na cidade. Na cidade, devido à aglomeração de pessoas, há sinais mais evidentes de poluição que compromete a qualidade de vida das pessoas. Então, é o seguinte, tem diferença. A poluição no campo, tem poluição? Tem, porque lá também tem queimadas, né? Mas como lá, criança, é uma área aberta e tem árvore, não fica tão poluído quanto na cidade. Eu vou colocar agora um slide para vocês. Nós estamos falando do solo, né? Os solos estão sendo cultivados. Olha só, vamos observar essa imagem. Olha só, esses dois senhores estão cultivando o solo. É o que a professora Kika falou na primeira aula, né? O que ele está fazendo? Ele está preparando a terra, né? Está preparando o solo para o plantio. Nessa outra imagem, olha só, criança, que imagem triste. Outros solos estão sendo destruídos pelas queimadas. Isso acontece muito, né? Tem uma época todo ano, nessa mesma época, tem essas queimadas, principalmente em todo o Brasil, mas aqui no nosso estado tem bastante. Na outra imagem, tem o solo promove a saúde das plantas, dos animais e dos homens. Olha só, o quanto é importante cuidar do solo. Nessa outra imagem, o solo é um recurso natural não renovável. Entenderam? Então, por isso que a gente tem que cuidar. Porque se ele não vai, aquele mesmo solo não vai ser repetido, sempre é o mesmo solo, né? Sempre são outros objetos, outras folhas, planta, galho, qualquer outro objeto que caia sobre a terra é o que forma o solo. Entenderam? Então, olha só, criança. Vocês vão acessar a plataforma Palmer Homeschool, tá? E tem as atividades dessa aula de hoje. Tem bastante atividade bem interessante que vocês precisam, tá? Vocês precisam acompanhar. Hoje, essa aula foi a nossa última aula do ano, do componente curricular de Geografia, tá? Eu queria deixar aqui para vocês um abraço bem gostoso e não estou dando férias, tá, criança? Nós ainda vamos ter as atividades, os blocos de atividade na unidade escolar que você estuda, vai ter ainda o acompanhamento dos grupos de WhatsApp, tá? Mas aqui hoje, a aula da professora Kika, hoje é a última. Tá? Então, eu já posso desejar Feliz Natal para vocês, boas férias
e que vocês não se esqueçam de finalizar esse ano com participação, certo? Um beijo e um abraço e até a próxima.